Queridas irmãs, está começando o Entre Mulheres. Que a graça e a paz do Senhor te alcance em nome de Jesus. E vamos aí, dar continuidade nesse mês de setembro. O Entre Mulheres está falando sobre as mulheres da Bíblia. No mês de agosto falou sobre algumas mulheres. E nesse mês de setembro nós estamos dando continuidade às mulheres da Bíblia, aprendendo sobre elas. Não viu? Perdeu algum programa? Entra na página do Facebook, dá uma olhadinha lá, você vai achar as mulheres que já foram, que nós já aprendemos sobre elas. E eu tenho certeza que Deus vai abrir os seus olhos. Porque nós aprendemos tanto com as mulheres da Bíblia, né? Umas com os exemplos que nós não podemos seguir, outras com exemplos que nós olhamos e falamos, nossa, eu quero ser igual a essa mulher, Deus me ajuda a ser igual a essa mulher. Então dá uma olhadinha lá na página que eu acredito que você será abençoada em nome de Jesus. E dando continuidade então, vamos falar hoje sobre Dorcas. E é engraçado, né, como na Bíblia tem várias mulheres e algumas nós ouvimos falar com frequência nas pregações, né? Mas tem algumas que nem tanto, né? Que nem no caso da Dalila, a gente ouviu bastante, né? A mulher samaritana, a Abigail, a Eva, algumas mulheres, Ruth, nós não falamos ainda sobre a Ruth. Então, algumas mulheres, nós ouvimos bastante pregações, são mulheres de mais destaque, Sara, Rebeca, mas tem algumas que não. Mas elas são importantes também, porque se elas não fossem importantes, elas não estariam na Bíblia. Que é o caso hoje da Dorcas. Nós vamos falar sobre a Dorcas. E nós vamos ler sobre a Dorcas lá em Atos. Então, se você tem uma Bíblia, aí abra sua Bíblia. Se você não pode abrir sua Bíblia, então escuta, fica atenta aí, que eu acredito que Deus vai falar com você. Então, nós vamos ler lá em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 36. Então, vamos começar lá. Atos 9:36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou e o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que a Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Podemos observar aqui a importância que tinha essa mulher. Deus tinha um plano sobre a vida dela, e não somente sobre a vida dela, mas também através da vida dela. Então ela era uma mulher que, como você pode observar aqui no versículo 36, era uma mulher que estava cheia de boas obras. Então era uma mulher que ajudava muitas pessoas com aquilo que ela podia. Aqui não diz quantos anos essa mulher tinha, aqui não diz sobre o passado que essa mulher tinha, mas ela teve um passado. Camila, será que a vida dela era perfeita? Não acredito que a vida dela fosse perfeita de jeito nenhum, até porque de ninguém é perfeita, não é mesmo? Mas essa mulher, ela tinha algo no coração dela que era obedecer à voz de Deus, que era obedecer àquilo que Deus tinha mandado ela fazer, que era obedecer àquilo que ela sabia que tinha. Sabe quando você sabe o que você tem que fazer? E até a Bíblia fala, aquele que sabe o que tem que fazer, o bem que tem que fazer e não faz, nisso peca. Então ela via as pessoas, as viúvas, as pessoas precisando da ajuda dela, ela ajudava. Aqui diz que ela era discípula. Eu não me recordo, queridas,
e queridos irmãos, em outra parte da Bíblia que diz sobre outra discípula. Então, e aqui está dizendo discípula, eu não sei se ela foi a única discípula mulher de Jesus, mas aqui já é um título importante. Ela era fazedora da obra, ela era cumpridora da palavra, dos mandamentos de Deus. E assim, ela não negava fazer o que ela tinha que fazer, ajudar as pessoas. E aqui e aí, até que ela morreu, ela adoeceu e morreu. E as pessoas sofreram com a morte dela. Como essa mulher vai fazer falta? Lógico que se a gente for levar para o nosso dia a dia, tem muita gente que quando está viva é ruim, mas depois que morre é bonzinho, né? Tem muita gente que depois que morre é que você fala, ai, mas essa pessoa era tão boa. Ué, por que você não demonstrou para aquela pessoa que ela era boa enquanto ela estava viva? Porque depois que morre todo mundo é bom, né? Isso é engraçado. Ninguém fazia nada de errado, nem nada. Nós temos que observar as qualidades das pessoas enquanto elas estão vivas. Porque depois que elas morrem, acabou. A Dorcas era uma pessoa que ela era importante enquanto ela estava viva. Mas aí ela morreu. Camila, mas se ela fazia a obra, ela era tão importante, Deus tinha um propósito na vida dela, por que será que ela morreu assim? Deus sabe de tudo. Deus tinha um propósito também, até com a doença e a morte dela. Por quê? Porque depois as pessoas pediram que Pedro corresse lá, para que ele fizesse alguma coisa. E ele fez. Ele foi lá, tirou todo mundo de perto, falou, ó, dá licença. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que fazer, orações, determinações que nós temos que fazer em silêncio. Silêncio assim, Camila, como que eu vou falar em silêncio? Mas as pessoas não precisam saber. E aquele momento, para o Pedro ter aquela resposta de ressurreição da Dorcas, ele precisou que todo mundo saísse de perto. E às vezes é necessário você se apartar, se afastar um pouco para você ter comunhão com Deus, para você ter um resultado melhor. Às vezes é necessário você não ouvir muito. Imagine aquelas mulheres todas chorando, olha aqui, faz alguma coisa, Pedro, nós precisamos dela de volta. Ou seja, não tinha uma substituta para ela naquele momento. Então, com toda aquela emoção no ar, com todas aquelas mulheres chorando, aquelas viúvas chorando, então ele não pôde deixar com que a emoção tomasse conta dele, ele não conseguisse colocar a fé em ação. E nós estamos falando sobre Dorcas, mas olha só a observação que eu estou fazendo sobre Pedro. É necessário, vamos aprender com os dois. Então, nós não podemos, irmãos, diante de uma situação difícil, nós temos que ter sabedoria e discernimento naquele momento para não se deixar levar pela emoção, porque a emoção talvez vai impedir com que você alcance aquilo que você deseja. A emoção talvez vai impedir com que você coloque a sua fé em ação. Então, observe isso. A Dorcas, ela foi uma mulher importante. O que fazia ela ajudar as pessoas que ela nem conhecia? O que tinha naquele coração, eu acredito que era um coração disposto realmente a obedecer a Deus e realmente cumprir os mandamentos. Então, seja obediente também como Dorcas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mais algumas observações. E nós vamos agora lá para o Momento da Mulher, que a Tati está lá no cantinho da leitura e vamos ver qual é a dica do cantinho da leitura que ela vai trazer para a gente. Tati, é com você. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher e nesse cantinho, meninas, que eu não abro mão, é o cantinho da leitura. Aí você fala assim, Tati, eu queria um cantinho igual ao seu. Não faça isso, porque às vezes o seu sofá é o seu cantinho, a sua cama é o seu cantinho, o seu escritório é o seu cantinho. Então faça da onde você está o seu cantinho. E por falar nisso, deixa eu mostrar pra vocês, olha só o que está decorando a minha mesinha aqui, meninas. Vocês estão lembradas que a Simara, no último programa de agosto, fez lá aqueles vasos lindíssimos? Você aprendeu?
Pois bem, olha aqui, olha onde está, enfeitando a minha mesinha. E outra, está chegando primavera, né? Mês das flores, parece que a alegria volta, as cores voltam. Ah, minhas amadas, um mês super abençoado. Bom, mas hoje eu venho dar a minha dica especial para você. Meninas, sinceramente, eu estou comendo esse livro. Esse livro ele veio num momento assim da minha vida muito crucial, aonde Deus tem falado comigo tremendamente. Por isso que eu falo, claro, tenha como manual da sua vida a palavra de Deus. Mas os livros baseados na palavra também nos ajudam, nos faz aí um bem tremendo e aumenta o nosso conhecimento. Mas olha só, você já viu esse livro aqui? 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Esse livro não vai estudar Provérbios 31, não. Ele vai falar sobre Ruth. E esse daqui, sinceramente, eu não quero nem ficar dando para você aí muita dica do que está escrito nele, porque eu tenho certeza de que ele vai falar ao seu coração. Mas como sempre eu faço, deixa eu ler um pouquinho para você aqui. Olha que forte um dos temas aqui dos capítulos. A mulher inesquecível toma decisões sábias. Aí você fala assim, puxa, Tati, Deus tem me dado tanta sabedoria. Sabe, meninas, eu preciso sentar um pouquinho mais na escola do Espírito Santo para aprender sobre sabedoria. Quantas vezes eu não tomei decisões sábias? Ao conversar com alguém, a não conversar, né, com alguém, a ter que fazer algo, vender algo sem a direção de Deus, comprar algo sem a direção de Deus. Tem tantas coisas, né? Às vezes você tá aí do outro lado e fala assim, puxa, Tati, eu não tomei a decisão sábia de me casar. Casei até com a pessoa certa, mas no tempo errado. Minha amada, saiba de uma coisa, decisões precisam ser sábias. Nunca seja precipitada. Eu não consigo ver aqui nesse livro como Ruth realmente deixou ou não tomou algumas decisões certas. Ela pegou um caminho muito sábio, o caminho de realmente se render a Deus. Claro, ela não é uma mulher perfeita, né? Assim como eu, assim como você, muitas vezes pisamos na bola, né? Deixamos passar aí alguns detalhes, algumas coisas, esquecemos de perguntar ao Espírito Santo algumas coisas e a gente vai na onda, né? Não, vamos lá, a coisa tá correndo, tá funcionando assim, assim é melhor. E às vezes não é isso que Deus quer para nós, não é verdade? Ele quer que realmente a gente pare, que a gente se assente e que a gente dê um pouquinho mais de ouvido à voz dele. Então, por isso que é importante, minha amada, você ter o seu cantinho, você ter o seu momento de estudo bíblico, de oração, porque às vezes a gente ora muito, não é verdade? Aí senta para ler, dá lá aquela folhada de 5 minutos, ai, Deus falou comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, realmente, Ele tem que ser o nosso pastor. Mas só que a gente tem que dedicar um pouquinho mais. E você sabia que até o fato de você separar um tempo para Deus, isso se torna uma decisão sábia? Querida, a gente não pode ir no bonde, não vamos aí no que está acontecendo, né? Às vezes Deus quer que você ande contra o bonde, né? Ele quer que você tome decisões totalmente diferentes daquela que já está na sua mente. Então vai ficar aí a minha dica de leitura para você esse mês, tá bom? Se você tem o costume de ler rápido, você vai ler bem rapidinho, porque ele tem pouquinhas páginas. Tati, onde que eu vou encontrar esse livro? No Shopping do Povo, numa livraria evangélica e mais próxima de você, mas entre no site lá do Shopping do Povo, vai aparecer aqui para você, tá bom? O site direitinho. Não perca 31 segredos de uma mulher inesquecível. Eu quero ser essa mulher. E você? Bom, queridas, saiba que semana que vem, nossa, a última semana, ai, gente, o tempo voou e vai ter uma grande novidade aí para você. Fique ligadinha, tá bem? Te espero aqui no Momento da Mulher e até semana que vem. Tchau, tchau, amadinhas. Obrigado, Tati. Um beijo, amadinha. Coloque em prática aí, queridas. A dica da leitura aí é muito importante a gente estar lendo. A Bíblia, lógico, é o livro mais importante que nós podemos ler. Mas essas dicas que a Tati traz aí no cantinho da leitura também são muito válidas para você crescer aí em entendimento em nome de Jesus. Então, e a Dorcas? O que fazia essa mulher tão especial? O que motivava essa mulher a fazer algo pelas pessoas que ela não conhecia? Será que você olha e você só ajuda aquelas pessoas que você conhece?
Será que você tem sido generoso e olhando para aqueles que você não conhece? Você tem feito algo? Você fala, não, Camila, eu só faço pelos meus, os da minha casa. Não, é necessário também olhar pelo outro. A Dorcas, ela fazia roupas para as viúvas, para as pessoas, ajudava. Essa tradução dessa Bíblia diz esmola, mas tem algumas traduções que diz financeiramente. Então, assim, às vezes não é nem uma esmola que você tem que ajudar, mas às vezes é com algo, com alimento para aquela família que você conhece, que está passando necessidade. Seja aí, tenha o coração também de Dorcas aí, coloque esse propósito no seu coração, tá bom, mulher? E nós vamos esticar um pouquinho aqui em Filipenses, capítulo 3, e você vai entender por que eu estou falando sobre Dorcas e eu vou falar um pouco ali, vou dar um pulinho ali em Filipenses. Então, nós vamos lá em Filipenses, no capítulo 3, e no versículo 7, nós vamos ler agora alguns versículos, mas que vai ser muito importante, até para abrir o nosso entendimento também, até sobre as atitudes de Dorcas e trazer para a nossa vida e saber que nós não temos que somente olhar para nós, mas também tem alguém do nosso lado. Nós temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, vamos olhar um pouquinho para o lado aí. Então, vamos, Filipenses, capítulo 3, no versículo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo. Isso é Paulo dizendo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que coisas que ele dava importância antes de conhecer a Cristo, hoje para ele não vale mais nada. Ou seja, coisas materiais que ele dava tanta importância, hoje ele não dá tanta importância. Porque ele tem Cristo, então Cristo realmente é maior e melhor do que todas as coisas que ele tinha. E no versículo 9, e seja achado nele, e não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Lembra que eu falei para você sobre tomar cuidado com a emoção? Porque a emoção, ela atrapalha a fé. A nossa justiça, ela vem de Deus. Camila, eu estou esperando a justiça do homem, sim, mas que primeiro você espere de Deus. Porque daí, sim, se você esperar de Deus, Deus vai executar a justiça da maneira correta para a sua vida. Então, não deixe com que a emoção que você está vivendo impeça de você colocar a sua fé em ação. A emoção, o que Pedro fez? Tirou a mulherada toda de lá para quê? Para que aquela emoção não atrapalhasse a fé dela. Então, se você está esperando que Deus execute a justiça dele, coloque sua fé em ação aí. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, tendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha eu alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso com Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele corre, ele cumpre a carreira dele, para quê? Para chegar à ressurreição. Não que ele já tenha alcançado, mas ele quer estar lá. Seu desejo é estar lá também? Ah, Camila, não sei não. Se eu for bem só aqui na terra já tá bom. Não, querido. O nosso alvo é estar lá, sim, no dia da ressurreição. Quando Jesus voltar. E aí, para onde vai você? Você tem corrido a sua carreira,
Você tem caminhado e lutado, batalhado para as coisas materiais? Paulo falou, não, isso mais nada disso me importa. O que eu quero, eu corro e eu prossigo para o alvo. Para quê? Para estar lá no dia da ressurreição. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Se você não deixar para trás as coisas que passaram, você não vai conseguir caminhar. Você vai ficar preso a um passado. Você não vai conseguir ajudar a sua família. Você não vai conseguir ajudar aquelas pessoas que estão perto de você. Dorcas com certeza tinha um passado e com certeza tinha aflições no passado dela, mas ela não deixou com que as aflições que ela tinha, que ela passou, impedisse dela prosseguir e fazer aquilo que ela tinha que fazer. Então, deixando as coisas para trás. O que passou, passou. Segue adiante aí e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos... Camila, como assim? Perfeito eu sou? Não, nós não somos perfeitos. Mas quando você conheceu a Cristo e hoje, como é que era? Como é que é hoje? Então, é dessa forma você consegue ir indo. Camila, mas tem de alguma coisa ainda, tem alguma coisa que ainda me atrapalha. Então, Deus vai te mostrar. Peça a Ele que Ele vai te mostrar e daí você vai caminhar na perfeição, porque é nesse caminho que nós estamos e nós temos que permanecer. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Há pessoas que criticam, né? E elas fazem-se inimigas da cruz. Quem se faz inimiga da cruz, Camila? Aquela que conhece e não pratica. Aquela que faz das coisas materiais, do seu ventre, como diz aqui, o seu Deus. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada. Eu preciso do meu esforço, do meu trabalho, de mim mesmo. Essas pessoas, elas fazem essas coisas e para a própria confusão delas mesmo. Aonde que vai chegar? E no dia que morrer, vai para onde? Será que vai chegar naquele grande dia da ressurreição, que é o nosso foco, que é o nosso propósito? Será? Como tem sido o seu testemunho? Como é que você tem mostrado para as pessoas? A morte da Dorcas foi um testemunho para aquela cidade. Por quê? Deus sabia do propósito. A ressurreição da Dorcas, Deus tinha um propósito naquilo. Então, o testemunho da morte e da ressurreição dela espalhou-se pela cidade toda de Jope. E às vezes, o que acontece? O nosso testemunho não é bom e se espalha. Nós não deixamos as coisas que para trás ficaram. Nós não mostramos que nós estamos correndo, olhando para frente, para o prêmio da soberana vocação. Nós achamos que tudo é isso aqui. Nos tornamos inimigos da cruz e aí fazemos das coisas materiais os nossos próprios deuses. E aí não temos um propósito de vida, não é mesmo? E aí vai acabar aqui mesmo, e aí acaba, vai ter onde, morar onde? Onde é que vai viver a eternidade? No inferno? Não. Nosso propósito é para o céu. Então vamos deixar as coisas que para trás ficam e vamos sim cumprir a missão.
levar as boas novas, ser bom exemplo em vida, sim. E depois que partirmos, que as pessoas lembrem de nós com um bom testemunho, não como aquela que fez, depois que morreu, ela era boa. Não, ela tinha boas obras, ela era uma mulher de Deus, ele era um homem de Deus, eles foram, sim, pessoas de Deus. E esse é o nosso propósito, sim, não estamos aqui à toa, estamos aqui para cumprir aquilo que Deus, sim, nos mandou. E assim nós vamos prosseguir. E prosseguir para onde, Camila? Para o céu, que é o nosso propósito. Mantenha-se firme no caminho. E nós estamos chegando ao final do programa, mas na semana que vem nós vamos dar continuidade também ao nosso tema de mulheres da Bíblia. Nós vamos falar sobre a Priscila, outra mulher que eu tenho certeza que é difícil você ouvir. Então, como eu disse no começo do programa, tem mulheres que a gente escuta mais, tem mulheres que nem tanto. E a Priscila é uma delas, não é mesmo? Então, na semana que vem, eu te espero para juntas aprendermos um pouquinho mais sobre a Priscila. Então, fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.